Finalmente o acordo está selado. Flamengo acerta a primeira contratação e reforço garantido para o jogo. Fala galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, quero te fazer um pedido. Curte esse vídeo, nos ajude a bater a meta de 150 likes? Então curte, compartilhe e não esquece. Se inscreve aqui no canal, você ajuda muito no nosso trabalho. O Flamengo segue a sua preparação para enfrentar o Fluminense no próximo domingo no Maracanã e hoje tem mais uma atividade. Ontem o time treinou na parte da tarde e hoje mais uma vez treina no Ninho do Urubu a partir das 3h30. A equipe segue a sua preparação focado nesse duelo que é importante. O Flamengo perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro ontem, depois da vitória do Cruzeiro sobre o Fluminense, e por isso precisa vencer a próxima partida para retomar a liderança da competição. O Flamengo que tem um jogo a menos do que a equipe do Cruzeiro e está na segunda colocação do Brasileirão. O Flamengo treina então agora à tarde no Ninho do Urubu. E falando em Ninho do Urubu, o Bayer Leverkusen também está utilizando as instalações do Ninho para fazer as suas atividades. O time que faz a pré-temporada aqui no Rio de Janeiro e está com essa parceria com o Flamengo, usando o Ninho para poder treinar. Inclusive, foi elogiado bastante pelos jogadores, pelo técnico, a estrutura do Ninho, né? Tudo que o CT do Flamengo oferece, muito elogiado pela equipe do Bayer Leverkusen. A equipe que vai jogar hoje um amistoso contra o Sub-20 do Flamengo. Esse jogo que acontece às 3 horas da tarde na Gávea. O Sub-20 do Flamengo vai disputar esse amistoso com o Bayer Leverkusen. E para esta partida, além dos jogadores sub-20, alguns jogadores do elenco profissional foram acionados para reforçar a equipe que vai disputar esse amistoso contra o Leverkusen. 4 jogadores do profissional foram acionados: Matheus Gonçalves, Cleiton, Matias Vinha e também o goleiro Matheus Cunha. Esses 4 jogadores foram chamados e estarão à disposição para poder disputar esse amistoso contra o Bayer. Eu vou estar lá no Ninho do Urubu para poder acompanhar tudo e poder atualizar vocês a respeito desta partida, né? Então, daqui a pouco já vou partir para a Gávea para poder fazer essa cobertura deste amistoso entre Flamengo e Bayer Leverkusen. E para isso é importante você não só ficar de olho aqui no canal, mas também nas redes sociais do BTB Esportes, porque lá a gente também atualiza em tempo real tudo que está acontecendo, todas as informações, todas as atualizações são feitas nas redes sociais do BTB Esportes. Então, se você não conhece as redes sociais do BTB Esportes, corre para você acompanhar tudo lá com a gente, além, claro, de ficar por dentro de tudo, todas as informações aqui no canal. Mudando de assunto, agora eu vou falar sobre a partida entre Flamengo e Fluminense, porque já está definida a arbitragem para o jogo. A CBF escalou o árbitro Rafael Claus para apitar a partida entre Flamengo e Fluminense. O quadro completo da arbitragem ainda não foi divulgado pela CBF, mas o árbitro, quem apita o jogo, será Rafael Claus. Esse jogo de Flamengo e Fluminense, como eu falei para vocês, é um jogo importante porque o Flamengo pode retomar a liderança do Campeonato Brasileiro. O Fluminense que perdeu para o Cruzeiro ontem por 2-0, na despedida, inclusive, do Arias, né? Ele que foi negociado e não estará à disposição já para o jogo contra o Flamengo. Ontem contra o Cruzeiro foi a última partida do John Arias com a camisa do Flamengo e já não estará à disposição no domingo para este jogo. E falando sobre negociação, já que eu falei sobre a saída do John Arias do Fluminense, eu vou falar sobre as movimentações do Flamengo no mercado. A equipe que precisa contratar está se movimentando e, como vocês sabem, está de olho no Tati Castellanos, da Lazio, jogador que é um dos interesses do Flamengo. Inclusive, a informação que a gente tinha trazido é que o Flamengo e o jogador já se acertaram, que o Flamengo e o jogador tinham chegado num acordo, que o jogador estava interessado de jogar no Flamengo. Mas o diretor da Lazio descartou essa possibilidade de negociar o Castellanos. Ele falou o seguinte: o jogador não está à venda. Então, descartando a possibilidade, o jogador que ficou como uma função convencer a Lazio. Depois da reunião que ele teve com o José Boto, nessa reunião ele estaria convencido de vir para o Flamengo, ele tinha ficado com essa missão de convencer a Lazio a liberá-lo. O que não sei se vai acontecer. O Flamengo colocou o atacante como alvo, mas por enquanto o diretor
da Lazio falou que não está à venda, não está negociando, não quer liberar o atacante. O clube italiano que sofreu, né, que está, né, no transfer ban e não pode contratar para reposição. Por isso, não está interessado em negociar nenhum dos seus jogadores, porque não vai poder ir para o mercado contratar. Está proibido de contratar por um transfer ban. E aí fica mais difícil você negociar se você não pode repor. Por enquanto, o Tati Castellanos não vem para o Flamengo, está descartada essa negociação. O jogador quer. O Flamengo acertou tudo com o jogador, mas a Lazio está brecando a negociação. E sobre reforço, né? Se o Flamengo não contratou o Castellanos, o Flamengo pelo menos tem um reforço caseiro. Qual reforço é esse? Sem novas propostas por Vitor Hugo, José Botto pensa em reintegrar o jogador ao elenco. O diretor de futebol do Flamengo terá uma reunião com a comissão técnica para debater o assunto. O meia seria negociado com o Famalicão, pois Felipe Luiz inicialmente não contaria com ele, mas a diretoria voltou atrás após repercussão negativa, o que irritou bastante o time português. Então o Vitor Hugo deve reforçar o Flamengo neste momento. Não chegou mais nenhuma proposta, além daquele acordo que tinha sido feito com o Famalicão, e o Flamengo voltou atrás. Depois disso não chegou mais nenhuma proposta. Vai ter essa reunião com o José Botto, Felipe Luiz deve poder voltar a contar com o Vitor Hugo no elenco principal e poder aí utilizá-lo no restante desta temporada. E o Flamengo que finalmente acertou a sua primeira contratação desta janela de transferências. O Flamengo que estava já, hoje é dia 18, estava há 7 dias com a janela aberta, muita especulação, muita informação de um lado de outro que queria jogador X, Y, mas não tinha chegado a nenhuma contratação concretizada. E desta vez está selado o acordo. Flamengo acerta a contratação do Carrascal. O jogador está acertado com o Flamengo, já tudo apalavrado, ainda não teve assinatura de contrato, mas é o fim da novela. O Flamengo acertou a contratação do meia colombiano de 27 anos, que será o primeiro reforço desta janela de transferências. A negociação que tinha esfriado nos últimos dias, né, tinha ficado paralisada porque o Flamengo não tinha conseguido se acertar com o Dinamo Moscou, o Dinamo estava pedindo garantias que o Flamengo ainda não tinha entregado, então tinha esfriado a negociação nos últimos dias, mas o Flamengo retomou e intensificou as conversas com a equipe russa e agora fechou a compra por 12 milhões de euros, algo em torno de 77,5 milhões de reais. O jogador já tem data marcada para chegar no Rio de Janeiro, já está previsto para chegar neste final de semana, ou amanhã ou domingo, ainda não sei exatamente o dia, se sábado ou domingo, mas está previsto para chegar já neste final de semana aqui no Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo. Quando ele se apresentar no Ninho do Urubu, ele vai fazer os exames, né, para ver se está tudo bem com o jogador, natural, né, já é um processo natural esses exames que são feitos antes da assinatura de contrato. Então, ele chega no final de semana, faz os exames e, aprovados os exames, ele assina o contrato com o Flamengo já nos próximos dias para poder reforçar a equipe neste restante de temporada, jogos importantes que vêm pela frente, o Flamengo precisando retomar a liderança do Brasileiro. Já nesse mês já começa a Copa do Brasil, mês que vem começa desta fase, né, da Copa do Brasil, de mata-mata da Copa do Brasil. Mês que vem já tem os jogos da Libertadores, logo já no início do mês. Muita coisa para o Flamengo disputar e agora com Carrascal à disposição. O jogador, então, está acertado com o Flamengo. Os valores já foram acertados, o Dinamo Moscou já aceitou, o jogador já está a caminho do Rio de Janeiro nos próximos dias, a assinatura de contrato será feita e, enfim, o Flamengo terá a primeira contratação desta janela de transferências. E eu quero saber de vocês. O que vocês acharam da contratação de Jorge Carrascal, meia de 27 anos que chega para reforçar o Mengão? Coloca aqui nos comentários a sua opinião, lembrando que a sua opinião ela é muito importante para nós. Então, não esquece, deixa aqui a sua opinião se você gostou, se você não gostou, se acha que o Flamengo fez uma boa movimentação no mercado trazendo o Carrascal, se você acha que o Carrascal é o nome que o Flamengo estava precisando,
coloca aqui nos comentários. Eu tô sempre de olho nos comentários, tô sempre atenta a tudo que vocês estão falando para poder interagir aqui com vocês e poder entender o que vocês acham a respeito das notícias que eu trago aqui para vocês. Então comenta aí. E para encerrar, como eu falei para vocês, o Flamengo segue a sua preparação no Ninho do Urubu para o Campeonato Brasileiro. A gente está de olho em tudo que está acontecendo. Também tem amistoso do Sub-20 contra o Bayer Leverkusen. E eu te peço, se você não for inscrito no canal, se inscreve. Se você já for inscrito, acione o sino das notificações, porque aí você é notificado de tudo que está acontecendo e não perde nada. Você fica por dentro do futebol brasileiro, futebol internacional e principalmente das informações aqui do Clube de Regatas do Flamengo. Curte esse vídeo? Nos ajude. Quando você curte esse vídeo, você dá um recado pro YouTube de que esse conteúdo ele é relevante e aí entrega para mais gente. Também compartilha com seus amigos. Muito obrigado por tudo. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.